Aí você ajusta no canto que você acha que é melhor para você, se você quiser. É com você. Bom dia. Bom dia, amados. Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Graça e paz. Graça e paz. Esperamos. Ah, voltou. É porque pode estar conectado no Wi-Fi lá de fora. Confere qual Wi-Fi está conectado. Porque se tiver lá de fora vai ficar ruim a live inteira. Maracaípe. É o Maracaípe? Conferindo todas as conexões. Graça e paz a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Esperar mais um pouco para as pessoas entrarem para participar desse estudo devocional de hoje. Esse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Esperar mais um tempinho. Temos apenas 5 pessoas aí nos assistindo. Graça e paz. Amém. Bom dia novamente àqueles que entraram agora, Pai do Senhor Jesus. Deus possa abençoar todos. O som tá bom aí, pessoal? Dá um ok, se o som tá legal. Se a resolução tá boa, mexer no cabelo, mulher sempre mexe no cabelo, né? Amém? Ok, Dark. Obrigado pelo retorno, irmã Dark. O som tá bom. Amém. Missionária Marcinha, deu ok. Amém? Diaconisa Cristina, então tá ótimo. Então vamos iniciar, né, nosso segundo dia, né, do devocional diário da carta de Atos, né, carta de Atos. E vamos iniciar com uma oração, né, que não somos nada sem o nosso Senhor, que Ele possa conduzir, né, os nossos passos, a nossa life, que seja feita a vontade dEle nesse dia, né, nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco esse ensino, essa live em Tuas mãos. Sabemos, ó Pai, que nada acontece conforme a Tua vontade. Então, Pai, que possamos, Senhor, entender mais da Tua palavra no dia de hoje, que o nosso coração possa estar aberto, a nossa mente atenta para que o Senhor possa nos ensinar.
que esse ensino não venha ser somente restrito às nossas casas, mas que possa sair para onde o Senhor propagar essa mensagem, Pai. Assim eu lhe peço, Deus, que o Senhor possa nos conduzir nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos dar início, então, ao nosso devocional diário. Estamos estudando, né, o livro de Atos. E ontem houve a introdução com o pastor Jefferson. E vamos falar hoje, então, do capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos. Então, Atos, né, foi escrito por Lucas. Ele era um médico, era gentil convertido. E também ele foi o autor do Evangelho de Lucas, né? Ontem o pastor Jefferson mencionou, né, deu uma introdução aí em relação do livro de Atos, falou um pouco também de Lucas, né? E o capítulo 1, ele inicia dizendo sobre a ascensão de Jesus, né? Então, a ascensão de Jesus aconteceu no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. Ele tinha acabado de comer com seus discípulos e avisou que deveria esperar um pouco em Jerusalém até serem batizados com o Espírito Santo. E passando ali após 40 dias da sua ressurreição, marcando assim o fim do ministério, né, de Jesus na terra, que está em Atos capítulo 1, versículo 3, nesse período, né, de 40 dias, Jesus ensinou, né, os discípulos e preparou-os para a grande missão, que era pregar o evangelho a todos os povos. Após esse ensinamento, Jesus subiu ao céu para estar junto ao Pai e interceder por nós, que podemos ser a ascensão de Jesus. Ele subiu, ele ascendeu, né? Então o Espírito Santo só viria após a ascensão de Jesus, após a subida de Jesus, né? Então, durante todo o seu percurso, né, que Jesus ensinou aqui após a sua Jesus ensinou durante todo o seu ministério aqui na terra, né, durou 3 anos, todo esse ministério, Jesus ensinou a todos, né, sobre o evangelho, como falar, como ensinar, mas ele subiria e desceria o Espírito Santo e ele iria nos capacitar na caminhada do evangelho. Ele iria nos ajudar a entender a nossa caminhada. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus, né, eles falavam Espírito de Deus, mas era o Espírito Santo, ele era mostrado apenas para algumas pessoas, não era para todos, era somente para algumas, né, que ela era sacerdotes, profetas, reis, era para algumas pessoas, era destinado o Espírito de Deus. Hoje não, o Espírito Santo é para todos nós. Jesus subiu e o Espírito Santo desceu para todos nós. Então o Espírito Santo, ele convence da verdade, ele nos convence do pecado. Através do Espírito Santo, ficamos unidos a Deus, a receber os dons espirituais, a ficarmos capacitados a entender a palavra dele. Ele nos dá acesso direto ao Pai, em todo tempo e em todo lugar. Então, quando Jesus ascendeu, deixou conosco o Consolador, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos instruir a caminhada cristã, que é pregar o Evangelho a todos os povos. Então, não estamos só, temos o Consolador, temos um amigo, temos uma pessoa que sente o que nós passamos, que entristece quando cometemos erros, é o Espírito Santo. A ascensão de Jesus também marcou o início do trabalho de interceder junto ao Pai por nós, né? Jesus agora serve como nosso advogado de defesa, diante de Deus Pai, justificado a todos que creem nele. Jesus reina no céu e um dia voltará para levar todos os salvos para morar com ele. Podemos ler em Hebreus capítulo 10, versículo 12. Então o Espírito Santo está conosco, nos capacitando, ensinando a
a pregar o evangelho aqui na terra. Amém? No segundo tópico, a gente podemos citar aí no capítulo 1 e 2, eu coloquei 5 referências, né? A primeira referência foi a ascensão de Jesus e a segunda referência foi a escolha de Matias. Podemos ver aí no capítulo 1, do versículo 15 ao 22, a escolha de Matias. Como que foi os critérios assim, para poder escolher o apóstolo Matias, né? A escolha de Matias partiu, né, do apóstolo Pedro, que diante do grupo, cerca de 120 pessoas, né, nessa multidão, aproximadamente 120, fez uma exposição acerca do que tinha acontecido com Judas, né, que o cumprimento das escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, né, que está em Atos 1,16, Pedro também mostrou que a necessidade que fosse escolhido alguém para compor juntamente aos 11 restantes, né? Que Judas, né? Todos recordam, ele se suicidou pela culpa, né? Pelo remorso que ele cometeu ao poder ter deletado, né? Jesus, mas tudo estava nas Escrituras, tudo era promessa do Senhor, para que isso se cumprisse, para que a promessa de Jesus se cumprisse aqui na terra. Então, Pedro, né? Relatou algumas características, né, algumas exigências para que pudesse escolher, né? A Bíblia nos mostra que houve 2 pessoas que eles mostraram, que era Matias, né, e João, Matias e João, José, Barsabás, né, ele é chamado como Barsabás, o justo. E uma das exigências que eles tinham para com eles, né, é que acompanhasse todo o ministério de Jesus, desde do batismo de João Batista, né, desde o batismo de Jesus com João Batista até a sua ressurreição, de ver Jesus Cristo ressurreto. Então essa era exigências que eles estavam, né, tendo. Então, houve a escolha de 2 pessoas, que era José Barsabás e Matias. Então, dentro as escrituras, né, alguns estudiosos, podemos dizer assim, defendeu que Matias e José eram um daqueles 70 que Jesus tinha separado para poder ir de 2 em 2. Então, esses dois nomes citados, né, pré-selecionados, estavam entre esses 70 que Jesus tinha dividido, né, separado para poder fazer o evangelho daquele de 2 em 2. Então, lá em Atos, capítulo 1, 23, está falando assim: então oraram ao Senhor e pediram que Deus mostrasse qual dos 2 seria escolhido. Então, os 2, né, Matias e José, eles já estavam, então, desde o início do seu ministério de Jesus até a sua ressurreição. Então, além dessa destinação, dessa escolha, eles tinham que orar ao Senhor para confirmar a escolha, para escolher. Então, lançando-se à sorte, foi escolhido Matias, porque o voto comum compôs os 12. Então, foi através da vontade do Senhor. Eles oraram ao Senhor e lançaram-se à sorte. Amém, irmãos? Então, falando sobre Matias. Matias foi pré-selecionado e foi escolhido por Deus para compor no lugar de Judas, né? Para manter os 12 apóstolos, 12 discípulos de Jesus, né? Que compôs aqui na terra. Na nossa vida também não é diferente. Nós devemos também seguir a Jesus, crer nas escrituras de Deus, crer que Ele morreu, ressuscitou e está conosco, né? E com isso Deus vai olhar para nós e vai dizer: esse é o meu filho amado. Ok? No terceiro tópico, podemos dizer, lá no capítulo 2, eu pude perceber a questão do Pentecostes, né? Ele ensina muito sobre o Pentecostes no livro de Atos. Muitos
aderem, né, esse conhecimento. Mas Pentecostes, podemos dizer assim, a palavra Pentecostes, ela tem um significado grego, que é um significado de 50º, né? Então, uma referência que é um dia depois da Páscoa, né? Então, são 50 dias depois da Páscoa. Mais especificamente, um dia depois de Manjares, né? Que é a festa dos pães asmos. O Pentecostes, no Antigo Testamento, era uma festa, ele podia colocar outros nomes, né? A festa de Pentecostes, ela é mencionada com outros nomes, que é a festa das semanas, né? Isso no Antigo Testamento. Podia, né, que era a festa de Pentecostes. Então, a festa das semanas, referindo-se a 7 semanas após a oferta de manjares, das primícias. A oferta da colheita, referindo-se à colheita dos grãos. A dia de primícias, né, referindo-se às primícias de uma colheita. Então, a Bíblia não afirma claramente o significado histórico específico da colheita no Antigo Testamento. Então, ele destina-se a festa da colheita e dia das primícias. Então, no Antigo Testamento, ele significa isso, essa festividade, como se fosse uma festa dos frutos, dos primeiros frutos da colheita de trigo, né? E essa festa era estendida para toda convocação, de modo que no dia de Pentecostes, né, no 50º, nenhum trabalho servil poderia ser executado. Está lá em Levítico 23, 21. Nesse dia, dois pães assados deveriam ser trazidos dos lares dos judeus e juntamente com as ofertas de sacrifício animal, para expiação dos pecados e oferta de primícias, ofertas pacíficas, né? Ofertas pacíficas. E era um dia de grande alegria para eles, né? Então, os judeus expressavam a gratidão ao Senhor pela providência da colheita, e bem como também indicavam um lembrete de livramento da escravidão do Egito, né? Então, ele fazia uma festa para celebrar essas duas coisas perante ao Senhor. E mais tarde, o Pentecoste passou a ser considerado pelos judeus como aniversário da transmissão da lei de Moisés no Sinai. Eles calculavam com base no Êxodo que esse evento ocorreu no 50º depois de Êxodo, né? E por isso tal entendimento tornou-se tradição entre os judeus. Então, esse era o entendimento de Pentecostes, né? Dessa festa Pentecostes no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, essa referência de Pentecostes faz como a descida do Espírito Santo, como o derramado sobre o cristão, o derramamento dos cristãos em Jerusalém, onde eles estavam, né, aguardando esse derramamento do Espírito Santo junto dos cristãos. Então, esse é uma das referências no Novo Testamento. Então, 50 dias depois da morte de Jesus, né, da sua ressurreição, depois da morte de Jesus e a sua ressurreição, foi contado 50 dias, né, e cumprindo-se a promessa que foi feita com o profeta Joel, que foi feito do Antigo Testamento, desceu sim o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Então, no dia de Pentecostes, nesta festa, né, houve o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos. João Batista também mencionou no Novo Testamento sobre que o Messias viria, né, e batizaria com o Espírito Santo, que está lá em Marcos capítulo 1, versículo 9. E depois o próprio Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado, que está em João 14. E deu as ordens claras para que os discípulos aguardassem em Jerusalém até que isso ocorresse. Então, quando Jesus ascendeu, antes de Jesus ascender, né, ele ficou aqui 40 dias ensinando os seus discípulos, aquelas pessoas que acompanhavam ele, sobre pregar o evangelho a todos os povos, e falou para poder, ao ele ascender, ao ele subir, para irem para Jerusalém.
Então, nesse percurso, houve, podemos se dizer, se os estudiosos, esses 10 dias, que dia de Pentecostes, que é o dia da festa da colheita, né, que é o 50º dia, desceu o Espírito Santo. Então, naquele dia, desceu o Espírito Santo na festa de Pentecostes em Jerusalém. Então, conforme Jesus havia ordenado, o grande dia chegou. Então, a promessa se cumpriu, que está em Atos, capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por isso que eles estavam reunidos no mesmo lugar, pela ordem de Jesus. Vá para Jerusalém e aguarde, né, onde o Consolador iria, onde vocês iriam ser batizados com Espírito Santo. Então, e é por isso que às vezes, muitos comentaristas liga o fato de Pentecostes, né, com o Espírito Santo, porque nesse dia houve a descida do Espírito Santo, né, justamente, né, descida do céu com as premissas de ressurreição. Lucas, ele descreve para os cristãos que eles estavam assim, reunidos num lugar, né? E aí era numa casa, né? Eles estavam nessa casa fazendo a festividade desse final dessa colheita e da festa de Pentecostes, onde houve o derramamento, né, do Espírito Santo. E nesse decorrer, né, desse derramamento do dia de Pentecostes, foi acompanhado por 3 sinais. Né? Podemos ler aí que esses sinais serviam para atestar a autoridade daquele acontecimento. Né? Podemos acompanhar aí que a Bíblia diz que de repente houve-se um ruído como de um vento soprando violentamente e encheu a casa. E aparecem línguas como que o fogo pousara sobre cada um que estavam ali. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar línguas à medida que o Espírito lhe havia dado habilidade. Então todos estavam reunidos no dia de Pentecostes, no dia da festa. Eles estavam ali, aguardando o cumprimento da promessa. Todos estavam esperando. E de repente houve-se um som de vento forte. O som de vento forte é importante entender que não é um vento literalmente que abre as janelas, podemos dizer, é um vento que a gente sente assim. Mas o vento é um sinal. A Bíblia nos ensina que vento é um sinal. É como se fosse em hebraico fala que é o Espírito. Né? Então, é um sinal significativo porque tanto em hebraico quanto em grego, a única palavra é utilizada para transmitir o sentido de vento e espírito. E nesse caso, a figura de vento simbolizava o Espírito Santo. E o fato do som vir do céu, ele significava que foi derramado da parte de Deus. Conforme Jesus havia prometido. Ele realmente veio do céu na morada de Deus. Então foi de Deus, o Espírito Santo desceu. Foi da parte de Deus, né? Então, e nisso vem esse vento e vem as línguas, né, como fosse de fogo. Também é importante citar que para entender que os cristãos, né, ali reunidos estavam em uma ilusão, não tiveram uma ilusão, não foi da imaginação deles, né? Mas eles viram línguas como fosse o fogo pousado sobre a cabeça deles. Na Bíblia, o fogo em várias ocasiões aparece sendo usado como símbolo de presença divina, enfatizando a santidade e o juízo de Deus. Podemos dar um exemplo de Moisés, né? Moisés foi chamado por Deus ao ver a sarça ardente, né, que queimava e não se consumia, né? Podemos ver lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 2.
E podemos também ter um outro exemplo da coluna de fogo que acompanhou também a Israel no deserto, né? Então não era uma miragem, era a presença de Deus ali, né? Isso está em Êxodo capítulo 13, versículo 21. E quando o profeta Elias foi levado ao céu, foi visto uma carruagem de fogo. Também mais uma evidência que é o fogo do Senhor, né? Tem 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Então, antes, quando ele orou a Deus no Monte de Carmelo, o fogo da parte de Deus desceu do céu. Então, aí podemos dizer que temos várias referências dizendo que o fogo é destinado à presença de Deus, né? Então, quando eles falam que houve línguas como fogo, então era a presença de Deus naquele lugar. O Espírito Santo de Deus estava naquele lugar. E também é possível entender que a língua de Deus, né, como fogo pousado sobre os cristãos, implicava que a verdade da Bíblia, né? Então Deus habitou naquele povo, naquele momento, no sentido que a igreja e o templo do Espírito Santo. Então, depois eles virem essas línguas, essas rajadas de fogo, eles foram repletos do Espírito Santo. Eles começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo ele ia concedendo. Então, a palavra a grega traduzida com a língua nesse sentido expressa conceito de idioma mesmo, idiomas diferentes. Eles foram falando idiomas diferentes, né? O resultado disso é que as pessoas diferentes partes ouviram os cristãos falar com cada um a própria língua, né? Nesse caso não se trata de língua que não se pode entender, mas língua de idiomas falado para o entendimento, né? Então eles foram repletos dessas línguas, repletos do poder do Espírito Santo neste momento. E o milagre, né, nesse dia, ele não estava na audição como alguns sugerem, mas estava na fala dos cristãos, né? Então o texto é bem claro a dizer que foram os cristãos que falavam outras línguas, né? E foram o Espírito Santo derramou. Então não é qualquer pessoa também recebe o Espírito Santo. Mesmo que o Espírito Santo, né, desceu, Jesus Cristo ascendeu ao céu, o Espírito Santo desceu para todos nós, mas não é todos que recebem o Espírito Santo, né? Não é todos. É impossível não se lembrar de que o Pentecoste era a festa da colheita, algo que remete um significado muito profundo. Que o derramamento do Espírito Santo naquele dia apontava para a grande colheita de Deus. O apóstolo Paulo proclamou o evangelho naquele dia. E imediatamente 3.000 pessoas foram acolhidas por Deus das trevas para a luz. Então, quando o Espírito Santo, né, como eu falei assim, o Espírito Santo está para todos, mas nem todos o recebem, eles só recebem aqueles que confessam Jesus. Quando você confessa Jesus, você pode receber o Espírito Santo. Aquele que caminha com Jesus, na obediência com o Senhor Jesus, dentro das suas escrituras, dentro do teu ensinamento, pode receber o Espírito Santo. O apóstolo Pedro foi o primeiro, né, a proclamar o evangelho após o recebimento do Espírito Santo. Com isso, podemos ver aí nos versículos que ele recebeu, ele tirou, né, ele proclamou o evangelho. Imediatamente 3.000 pessoas foram acolhidas por Deus. 3.000 pessoas reconheceram a Deus, reconheceram Jesus como Cristo, Deus de todos nós. Podemos dizer assim, faltou palavra. Amém? E podemos dizer o seguinte, e o Pentecostes, que aconteceu naquele momento, né, do Antigo Testamento, poderá acontecer nos dias de hoje? O que vocês pensam sobre isso? Então, o Pentecostes, ele foi um acontecimento eficaz e definitivo, de modo que nunca houve algo igual, pois marcou o início da expansão do Evangelho, da inicialização, né, da igreja,
né? Então o evangelho estava sendo pregado, né? Tanto em Jerusalém, até a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Então foi apenas no Pentecostes que foi dado o início da grande internacionalização da igreja, que é o início da igreja cristã, com a transição da antiga aliança para a nova aliança. Então, para que pudesse haver um outro Pentecostes, o primeiro deveria ter sido um fracasso. Jesus deveria ter errado ao prometer definitivamente o Espírito Santo ao seu povo. Eles teriam o que ainda está na antiga aliança, na lei antiga, né? Então o ministério dos apóstolos teria que ser rejeitado, as suas doutrinas teriam que ser anuladas e o fundamento da igreja teria que ser lançadas todas novamente. E o que ocorreu no dia de Pentecostes marcou definitivamente a história. Então, o evangelho tem sido anunciado a todos os povos, línguas e nações, judeus, gentios, não são unidos pela cruz de Cristo, são unidos pela cruz de Cristo em um único corpo. E ainda hoje, o seu efeito é contemplado em cada pecador que é salvo pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então é por isso que sobre os aspectos, não precisamos mais de novos Pentecostes. O significado de Pentecostes com derramamento do Espírito Santo jamais poderia ser pagado, pois a grande colheita através do Evangelho começou e só terminará no dia glorioso do retorno do nosso Senhor. Então, o dia de Pentecostes, aquele efeito ali, vento impetuoso, línguas rajadas, está no nosso meio. O evento não precisa acontecer mais, porque o Espírito Santo está em cada um de nós. O Espírito Santo, ele zela por nós, ele está conosco, ele nos capacita. O entendimento nosso é adquirido, mas a sabedoria vem do Senhor, vem do Espírito Santo. Então, cabe a nós a levar o Evangelho. Você que reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, cabe a você levar o Evangelho para outras pessoas perdidas. Esta é a nossa missão, levar a palavra do Evangelho, a libertação aos povos, às pessoas, a todas as pessoas que estão presas em cativeiros, com suas próprias mentes, com as próprias doenças, podemos dizer assim. Então, cabe a nós a levar ao Evangelho a palavra de libertação, palavra de consolo, palavra de verdade, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós que já reconhecemos Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador, recebemos o Espírito Santo, que nos capacita, que nos ajuda a levar o Evangelho, se não estamos fazendo isso, estamos fracassados. Estamos fracassando perante a promessa de Jesus Cristo, perante a promessa que o Senhor deixou para nós. Então nós não somos dignos de estar recebendo a palavra de salvação. Então temos que levar a palavra de salvação para o próximo, para recebermos o nosso galardão celestial. Então precisamos levar o amor para com o próximo, para recebermos do Senhor o nosso galardão. E com isso foi necessário, falando novamente, para que Jesus precisou subir, ascender, para que derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então todos nós temos o Espírito Santo. Basta você crer, reconhecer Jesus como suficiente, reconhecer Jesus como o único e Salvador da sua vida, que você terá o Espírito Santo. Caminhe, vai, reconheça que você será bem sucedido dentro da palavra de Deus, receberá o galardão. E com Pedro não foi diferente. Quando podemos ver, lá Atos capítulo 2, versículo 14, tem a pregação de Pedro.
né? Então o apóstolo Pedro, ele foi o primeiro a pregar o evangelho ali para todos que estavam perplexos, né? Que estavam assim, como que está acontecendo na festa da colheita? As pessoas estão agindo de forma diferente, né? Que quando Jesus veio, todas as leis foi leis de Cristo, leis de Moisés, né? Então não foi a lei moral mais, foi a lei de Jesus, foi a lei de Moisés. Então tudo que eles estavam fazendo era diferente da lei, né? Então no dia, né, que foi o primeiro a pregar naquele dia de Pentecostes foi Pedro, e cerca de 3.000 pessoas foram convertidas naquela ocasião. Então durante os primeiros anos ele foi o líder, né, da igreja em Jerusalém. Ele teve ousadia, ele teve autoridade para pregar o evangelho. E nessa caminhada, Pedro foi que fez a exposição, necessidade da escolha do outro homem para lugar. Ele que falou assim, tem uma necessidade de colocar o 12º apóstolo dentro dos discípulos. Então foi esse Pedro. Foi esse Pedro também que falou assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu te dou, levanta-se e anda. Porque ele tinha autoridade espiritual, ele tinha o Espírito Santo dentro dele, do lado dele. Ele estava ali com o Espírito Santo, né? Então, o diferencial da pregação de Pedro, naquele momento, foi pregar Jesus. Foi pregação cristocêntrica. Ele pregou Cristo para todo aquele povo. Para todas aquelas pessoas ali presentes, ele pregou Jesus, né? E às vezes hoje em dia, as igrejas têm tirado Jesus do centro, tirado Jesus do altar, que o altar sempre foi dele, o altar é dele. Então tem às vezes muitos pregadores que às vezes pregam a própria vida, às vezes pregam o próprio ensinamento. Não, temos que pregar Jesus até a nossa morte, até a vinda dele. É Jesus que devemos pregar, porque é ele que salva, é ele que nos ensina, é ele que nos capacita, é Jesus. Ele é o mesmo antes, ele é o mesmo hoje e será sempre. Então o poder do Espírito Santo que nos capacita a pregar, a ensinar, a entender o nosso próximo, a amar o nosso próximo, a sentir a dor do nosso próximo. Ele é amar o nosso próximo como a ti mesmo. É o Espírito Santo que nos faz isso. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos nós próprios nos salvar, nós não conseguimos a não cometer pecado, nós com força, mas que o Espírito Santo nos capacita a não cometer o pecado. Então, por nós mesmos, nós não conseguimos andar neste mundo terreno. A gente precisa do Espírito Santo, precisa do Consolador. Não é falar da nossa própria vida, nós não salvamos a ninguém, o evangelho não é... Ninguém se salva o outro, podemos dizer, ninguém salva o outro, né? Então, o evangelho tem sido esquecido dentro das igrejas, né? Podemos dizer assim que os ministros do evangelho estão esquecendo que quem capacita é o Espírito Santo, que não é as condições sociais, não são as condições financeiras, não é a qualificação, nem graduação, não é o vosso reino, e sim o reino de Deus. É o Senhor, é o Espírito Santo. E se nós, algum momento, dentro do nosso lar, dentro da nossa caminhada, dentro do nosso ministério, dentro da nossa igreja, estamos fazendo o nosso reino, você, com certeza, você será fracassado. Porque é o reino de Deus. Dentro do seu lar, é Deus que tem que reinar. Dentro do seu trabalho, é Deus, é o Espírito Santo que tem que reinar. Dentro do seu, de algum cargo ministerial, dentro de um ministério, dentro de uma congregação, dentro da igreja, dependendo de cargos que você tiver, se você é mero, fica membro, ou você é líder, é Deus, é o Espírito Santo que precisa reinar. Não somos nós. É o Espírito Santo, é Deus. Ele que nos capacita, Ele que fala, porque a promessa é dele, não nossa. A caminhada, tudo que Deus planejou desde o Jardim do Éden até hoje, que estamos aguardando a vinda de Jesus, é a promessa de Deus e não nossa.
Estamos vivendo a promessa de Deus, não a promessa minha, Sibeli. Estamos vivendo a promessa de Deus. Então não adianta querermos modificar a Bíblia. Não queremos modificar o que está escrito, as escrituras. Não adianta a gente querer incluir um ponto final ou uma vírgula na Bíblia. Não adianta, tem um único entendimento só. É sim ou não. Deus não negocia o seu evangelho. Ele escreveu o evangelho para que possamos pregar, para que possamos falar o que está nas escrituras. E não o que eu achar que eu devo falar para o meu irmão. Se ele está em pecado, se ele está desviado, se ele está fraco na fé, eu devo falar que Deus me ensinou a falar dentro das escrituras e não deixar para lá. Um dia ele vai fazer, um dia ele vai acordar. Mas será que dia ele vai acordar? Quando você acordar para falar do evangelho para ele? Pode ser, né? Então eu acordo para ele acordar. Então devemos estar sempre atentos no evangelho e falar. Não perca a oportunidade, irmãos, de falar do evangelho para as pessoas que estão ao seu lado. Não perca a oportunidade de falar de Jesus Cristo para aqueles desviados, para as pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho. Não deixam de falar. Então, esses devocionais que estão acontecendo diariamente é para o nosso ensinamento da palavra de Deus, para caminharmos e nos capacitarmos a falar, que é o Espírito Santo que nos capacita. Temos que buscar o conhecimento, que é os estudos, que é a palavra de Deus, que na hora de agirmos, o Espírito Santo nos dará estratégia e sabedoria para determinada situação. É Ele que faz, não somos nós. Não adianta ser expertise nas palavras, não adianta, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Está lá em Zacarias, é Ele que nos convence. Ele nos convence a forma de agirmos. Então, se eu falar com o nosso próximo do evangelho, Ele que vai convencer o meu irmão que ele está em pecado, que ele está errado, que ele precisa de Jesus, que é Ele que vai nos convencer. Ele que vai convencer ao nosso irmão. Então, precisamos ter esse entendimento. Precisamos reconhecer o evangelho. Estou falando agora para a classe, né, aqueles cristãos que estão vendo essa live, aqueles que entendem que do evangelho precisa ser pregado a todos os povos. Acorde, vá pregar o evangelho. Estamos tendo um momento maravilhoso perante o nosso Deus aqui na terra, nessa quarentena, né? Podemos dizer, nessa pandemia, que a quarentena já até passou. Nessa pandemia, vários ensinamentos. Aprenda para que você não possa voltar atrás e ter que aprender tudo de novo. Aprenda com o Espírito agora para falar e pregar o evangelho. E aqueles que não reconheceram Jesus como suficiente Salvador, que está vendo agora, que vai ver depois, posteriormente essa live, reconheça que somente Ele é a única saída. Ele é o único que pode te dar a vida eterna. A vida aqui nessa terra é a única. Você morreu, acabou. Não existe mais. Tudo que vai ficar aqui, a traça vai correr, vai enferrujar, vai apodrecer, vai acabar. Isso é o espírito. Onde vai? Sua alma, onde que vai? Não vai parar. Então, vai ser guardada com Deus. Então, reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Reconheça, você que está desviado, você que não está mais perante a presença do Senhor, você desviou, você não está reconhecendo, você não sabe o que vai fazer, volte para os caminhos de Deus. Comece a orar pedindo perdão a Jesus pelo que você tem feito. Comece a orar a Deus, você não consegue orar, comece a orar o Pai Nosso, mas Jesus, que Ele vai entender, que o Espírito Santo intercede por nós. Perante ao Pai, perante a Jesus, Ele vai interceder, porque todos nós temos o Espírito Santo, o Consolador. Então, o seu Consolador está aí, basta você conversar com Ele, basta você orar é conversa, então basta você conversar com Ele para que Ele possa te clarear, te ajudar, te dar paz que excede todo entendimento. Então, aqueles que desejam o derramamento do Espírito de Deus em sua vida, para ter poder para realizar a obra de Deus, deve colocar-se à disposição do Espírito Santo.
mediante a sua submissão à vontade de Deus e oração. Não adianta, nós não fazemos nada sem oração. Oração é a conversa com Deus, é a conversa com Jesus, é a conversa com o Espírito Santo, que é o Deus triuno e um só. Os três, apenas um. Então, vamos conversar, vamos orar. Orar e agir. Oração. Então, vamos orar a Deus, ter essa atitude com Deus e agir. Agir levando o Evangelho para as pessoas perdidas. Tá? Lembrando, sozinho você não faz nada. Sozinho você não... Vai ser apenas palavras. Sozinho você não irá conduzir as promessas do Senhor para aquelas pessoas. Sozinho você não irá. Então peça o Espírito Santo neste momento para estar com você, para te dar entendimento das palavras, da leitura da Bíblia Sagrada. Tá tudo aqui, nosso manual está aqui em nossas mãos. Hoje nós, brasileiros, não temos aquela proibição de ler a Bíblia, proibição de buscar o Evangelho, proibição de participar de um curso, ou de uma palestra, ou de uma live. Nós não temos, mas tem países que têm essa proibição. Eles fazem o que? Eles rasgam as folhas do livro sagrado e dão para cada um da família. A família estuda aquela uma folha. Ao terminar aquele estudo, passa para outra família e vão se trocando as folhas da palavra sagrada. Porque eles não podem carregar um livro. Eles não podem carregar livro sagrado. Como nós podemos carregar. Como nós podemos dizer. Como nós podemos entrar numa praça e falar da palavra de Deus. Então vamos aproveitar que podemos falar. Deus fala, levar o evangelho a todos os cantos. Todos os povos. Será que estamos levando o evangelho para todos os nossos vizinhos? Será que estamos levando o evangelho para todos os comércios que estamos indo? Estamos vendo muitas críticas. Mas será que você tem falado do amor de Deus ao invés de criticar o que está acontecendo no nosso meio? Devemos repensar, devemos parar, devemos sentir o amor do Espírito Santo. E isso começou com Pedro e vai terminar quando Jesus começar. Começa por Pedro, que foi para o outro, que foi para o outro. Paulo começou, aí vai indo. Aí vem minha geração. Começou pela minha mãe, começou por mim, vou passar para meus filhos. E vai indo, levando o evangelho. Temos que ensinar o evangelho, levar o evangelho. Isso que a carta de Atos nos ensina. Que é o Espírito Santo que nos conduz à nossa caminhada. Que é o Espírito Santo que faz com que nós caminhamos para o Evangelho. Então não vamos ser autossuficientes. Não vamos ser autossuficientes. Vamos depender do Espírito Santo na nossa caminhada. E em nossas vidas devemos sempre analisar o que estamos fazendo. Que a nossa vida é uma carta lida. Carta viva, lida pelo outro. Então, o que estamos fazendo? O devocional é para que esse ensino floresça dentro de nós. Esse entendimento floresça na nossa mente. Que crie raízes e dê frutos. E que esses frutos permaneçam. E que podemos também, que as nossas palavras venham a ser de frutos. E os frutos permaneçam. Que podemos falar do Evangelho. Que esse Evangelho, ele é sim árduo, mas recompensatório. Podemos ter isso na nossa vida eterna. Amém? E que nós possamos entender que o Espírito Santo está para todos. Todos nós. Basta reconhecer Jesus como suficiente Salvador. Amém? Então, aqui eu deixei para os irmãos Atos, capítulo 1 e capítulo 2,
dentro dessa ascensão, né, de Jesus. Ele se ascendeu, houve a descida do Espírito Santo para conosco. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes para aquele povo que estava reunido naquele lugar, né, dentro daquela promessa. Foi para todos, mas somente aqueles que entenderam, receberam naquele momento. Daí aqueles que entenderam que o Espírito Santo desceu naquele momento, foi passando um para o outro, e assim o Espírito Santo foi ascendendo, né, um ao outro e iluminando a vida de cada um até chegar em nossas vidas hoje. Amém? E que possamos caminhar, que possamos fazer e não possamos ficar parados. Eu sempre falo sobre atitude. Devemos ter atitude para que Deus possa agir na nossa vida, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a caminhar. Ele não vai nos empurrar. O Espírito Santo, Deus, ele não é grosso, ele é amor. Então, ele só vai fazer quando nós quisermos. Então, abra seu coração, receba essa palavra, receba que você precisa do Espírito Santo, que você necessita do Espírito Santo para a sua caminhada, e que sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Ele não vai te obrigar, ele vai te amar. Então, ele não vai te obrigar, então basta nós reconhecermos que Jesus é o nosso Salvador e o Espírito Santo vai nos conduzir à nossa caminhada. Amém? Então, amanhã terá os próximos capítulos, né, de livro de Atos. Vamos ter todos esses estudos com outros professores aí da escala. E novamente agradecer a todos aí que está assistindo a live. Então propaga essa live, compartilha essa live, para que todos possam ter esse acesso ao Espírito Santo, à palavra de Deus, porque é a palavra que liberta, a palavra que ensina, a palavra que abre os olhos, né? Eu sempre falo novamente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a verdade que devemos ensinar. Então compartilha para os seus amigos, compartilha para as outras pessoas, aqueles que não é cristão, aqueles que é cristão, que estão ainda, que aqueles estão também que não estão participando mais da vida cristã, no templo, né? Podemos dizer que está aguardando essa pandemia finalizar. Compartilhe, leva um amor. Não esqueça de ligar para as pessoas também, aquelas que estão distantes, aquelas que não estão no nosso meio, aquelas que às vezes o Espírito Santo te manda um nome na sua mente e você, nossa, fulano de tal, liga para ela, pergunta, vim desejar um bom dia, ou manda um WhatsApp, vim te desejar um bom dia, manda um áudio. Mas não deixe, irmãos, de amar o seu próximo. Não deixa, né? Falo o nome da nossa igreja, Comunidade Cristã Ágape. Ágape é amor. Ministério Bereia. Então, ensinando em amor. Então, vamos mostrar o amor para o nosso próximo e ensinar a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês nessa manhã de terça-feira, que é o início, né, da horas, né, do dia, podemos dizer, é o início do nosso dia, da hora útil, né, podemos dizer assim, trabalhoso, e que o Espírito Santo possa te levar hoje a esse entendimento, esse pensamento, esse entendimento no dia de hoje. Amém? Eu vou orar com vocês para finalizando nosso estudo de hoje, para que a semente venha criar raízes, germinar e criar raízes dentro de nós e possamos caminhar conforme a vontade de Deus. Amém? Senhor, abençoa, Pai, a vida de cada um que está assistindo essa live, a vida de cada um que irá assistir também essa live, Pai. Que o Espírito Santo possa conduzir arrependimento, possa conduzir, Senhor, o amor, possa conduzir, Senhor, a cada um, Pai. Que o Espírito Santo possa interagir com a vida de cada um neste momento. Que possamos reconhecer a Tua necessidade na nossa caminhada. Que possamos reconhecer, Pai, que só o Senhor, só o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir a falar, a caminhar,
a pregar o teu evangelho. Que não possamos esquecer que a cada momento precisamos do Senhor. Abençoa os familiares, abençoa, Pai, aquelas pessoas que estão desviadas do teu evangelho, que o Senhor possa agora neste momento ir de encontro e alguém possa ir de encontro a essa pessoa para poder falar do evangelho para ela. Que possamos entender que a tua palavra é luz e verdade, Pai. Que possamos caminhar perante a tua palavra, Pai, até o dia que o Senhor venha. Assim eu peço, Pai, abençoa a vida de cada um, aquele que for trabalhar, aquele que for cuidar dos afazeres domésticos, aquele que for cuidar dos seus filhos. Abençoa, Deus. Assim eu lhe peço, no nome de Jesus. Irmãos, que Deus possa abençoar a vida de todos. E qualquer dúvida que tiver, entre em contato com a Ágape Bereia, que possamos poder ensinar. Não dá para aprofundar todos os assuntos aqui, né? Que temos apenas 1 hora, mas espero que eu tenha sido clara, que o Espírito Santo possa ter conduzido as minhas palavras e que possamos entender, né? Que só o Espírito Santo nos capacita. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos. Bem? Deixa eu falar. Amém. Pastor, quer dar uma palavrinha? Pode ficar aqui, tá? Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês. Eu coloquei agora nos comentários sobre a live, né? De logo mais à noite. E eu gostaria muito de estar aqui insistindo, porque o pastor Raul me mandou uma mensagem. Ele trabalhou à noite e ele está, naturalmente, quem trabalhou à noite não está conseguindo ficar acordado. Então, nessa altura do campeonato, ele já deve estar dormindo. Mas ainda assim, ele me mandou uma mensagem pedindo para que eu pudesse reforçar isso. Então, hoje nós teremos a nossa live com o pastor Raul às 20 horas. Amar é complicado? Se estamos falando do amor de Cristo através do Espírito Santo, então que nós possamos também divulgar este trabalho de logo mais à noite. Deus abençoe vocês. Amém.